quando eu estava fazendo a minha apresentação aqui para vocês, que eu estudo, né, para poder vir aqui conversar com vocês, eu fiquei pensando nisso. Parece a mesma coisa quando a pessoa está começando a trabalhar e ela não tem experiência. E aí tem dificuldade ali de arrumar um emprego, de se colocar ali no mercado de trabalho. E eu acredito que com o artesanato aconteça também a mesma coisa. Mas nas duas situações, se você se dedicar, se você tiver força de vontade, isso é possível, né? Então, não é porque você não tem experiência com artesanato, você nunca teve contato aí com alguma coisa de artesanato, que você não vai conseguir. Se você treinar, se você se dedicar a aprender as técnicas, eu não tenho dúvidas que você vai conseguir ter bons resultados. Então, trabalhar com artesanato não é uma tarefa fácil. A gente viu aí durante a semana, né, que temos vários desafios, mas que todos também são possíveis de serem superados, né? E abrir o seu ateliê, ele pode ser arriscado, já que é impossível você saber se vai dar certo ou não. Então, se você vai ser bem-sucedido ou não. Mas também, assim, não tem uma fórmula pronta, né, para você poder empreender no artesanato. Então, se você não tentar, se você não se propor a fazer o que for preciso para dar certo, você nunca vai saber se você vai conseguir ou não. Então, é aquele tipo de coisa, você só vai saber se vai conseguir se você tentar. Então, pare de colocar... eu fico vendo, assim, muitas pessoas que têm vontade de fazer alguma coisa, aí fala, eu vou tentar, mas e se não der certo? E aí, e se não der certo, já te trava ali logo no começo, antes de você nem tentar. Por que você não pensa, vou tentar, vou começar a trabalhar com artesanato? E vai dar certo, não é? E se não der certo? E se der certo, né? Então, vamos parar com isso, vamos mudar a forma que a gente fala, né? Porque isso realmente faz toda a diferença. Faz diferença interiormente, porque e se não der certo, a gente já desanima. Agora, se você tiver essa força de vontade de falar, não, vai dar certo sim, eu vou me dedicar e eu vou fazer o que for preciso, dentro de você já aparece uma força aí que vai te ajudar bastante. Então, começar o seu ateliê do zero sem ter nenhuma vivência é possível se você tiver coragem e disposição e força de vontade, né? E seguir aí alguns passos que vão facilitar o seu processo e vão te dar aí uma maior chance de ter sucesso com o artesanato. Ser jovem não impede de empreender, assim como também ter mais idade também não vai te impedir. Mas nas duas situações você vai encontrar obstáculos e isso é natural, como a gente já viu e eu já falei com vocês aí, os obstáculos, eles foram feitos para a gente superar, né? Idade, experiência, nada vai te impedir de você conseguir fazer o que você quer, desde que você realmente queira. Então, você vai se deparar aí com situações que só a vivência, a prática ali do dia a dia que vai te ensinar a lidar. E comigo também foi assim. Teve diversas situações, não só na parte técnica, mas também situações com clientes que eu aprendi no dia a dia. Então, a experiência é muito importante. Como que a experiência que a gente tem no dia a dia, né? Como que a gente vai adquirir ali uma certa experiência se a gente não praticar? Se você não estiver ali vivendo o seu dia a dia dentro do seu ateliê, vivendo um atendimento com o cliente, então isso é muito importante. E por isso é sempre muito importante você buscar conhecimento, né? Então, estude, faça cursos, conversa com quem já trabalha na área e tenta ampliar ao máximo a sua busca por informações. Isso é muito importante, a gente ter contato com pessoas que já passaram por um caminho que a gente vai percorrer é muito bom, porque a gente pode aprender com os erros dessa pessoa, a gente pode se inspirar, né? Então, agora eu vou passar para vocês alguns passos que são necessários para quem está querendo aí investir no artesanato, mas ainda não tem experiência. Então, para ser uma artesã de sucesso, o primeiro passo é você saber exatamente o que te motivou para investir nisso. Qual é o seu propósito criando esse negócio? Então, é muito importante que você para e busque essa clareza. Naqueles momentos ali que a gente se sente desanimado, isso vai te ajudar muito, porque
o meu motivo para eu estar aqui, para eu trabalhar com artesanato eu queria ter flexibilidade de horários, eu não queria dar satisfação para ninguém, eu não queria ter um chefe para ficar mandando eu fazer as coisas. Então, eu não queria nada que me prendesse. Então, esse é o meu motivo e é isso que faz eu me dedicar, eu me esforçar e para estar aqui todos os dias. E é comum a gente ver as pessoas optando por esse estilo de vida porque querem liberdade, assim como eu quis, né? E para tomar decisões. Ou porque querem ter mais tempo livre. Tem muitas donas de casa que estão investindo aí no artesanato. Tem mães que trabalham fora, mas que gostariam de poder estar dentro de casa para poder acompanhar e ter um tempo mais de qualidade com seus filhos. Ou até mesmo porque está bem difícil de arrumar emprego. Então, tem muita gente aí com essa crise que ficou desempregada e acabou tendo um pouco mais de dificuldade aí para voltar para o mercado de trabalho, né? Então, independentemente do motivo que está te levando você a investir no artesanato, você precisa saber que seu caminho ele vai ser diferente de todas as outras artesãs. Mesmo que você busque se espelhar ou se inspirar em alguma artesã de sucesso, você não pode imitar a sua trajetória porque o que deu certo para ela nem sempre pode dar certo para você. Então, não tenta imitar a trajetória de ninguém, né? Tenta viver ali o seu dia a dia, adaptar conforme a sua necessidade, conforme os seus horários. Então, o que serve para mim, muitas vezes pode ser que não sirva para você. Mas por que é bom a gente ter pessoas em que a gente possa se inspirar? Para justamente aprender com os erros dela. Então, eu errei tanto nesses 9 anos que eu trabalho como artesã, e você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi. Então, o que eu tenho tentado mostrar para vocês é justamente isso. Já contei aqui diversas vezes várias coisas que eu fiz errado. Muitas vezes era porque eu não tinha, eu não sabia mesmo a maneira certa de fazer, e outras vezes eu estava tentando acertar. Então, tem um ditado popular que fala sobre isso, que é assim: os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros, e os idiotas não aprendem nunca. E é assim, é um pouquinho forte, né, esse final, mas é isso mesmo, porque a gente tem que aprender com os erros das pessoas, né, porque você está vendo eu falar aqui várias vezes, tudo que eu já errei, tudo que eu já fiz de errado, você vai cometer os mesmos erros? Chega a ser burrice, né? Então, é importante também que você compreenda que o artesanato é um trabalho. Então, a gente bate aí de novo naquela tecla de você levar o artesanato a sério. Porque é fundamental que você tenha em mente que trabalhar com artesanato, você trabalhar com artesanato vai demandar muito tempo, né? E muito trabalho. Não é porque você vai trabalhar em casa que você não vai se dedicar, que você não vai encarar o artesanato como um trabalho. E mesmo que, para muitas mulheres, trabalhar com artesanato signifique deixar de ter chefe, né? E ter mais flexibilidade de horários, isso não significa que você não vai encarar o seu próprio negócio de maneira profissional. Então, isso aí é o que vai fazer a diferença no seu negócio, principalmente quando você está começando. Deixar de encarar ele como um hobby, ou um passatempo, ou só um dinheirinho extra no final do mês. Por mais que você esteja usando o artesanato para complementar a sua renda, você tem que levar ele a sério, porque senão você não vai ter bons resultados, você não vai conseguir se destacar e você não vai conseguir chegar onde você quer. A maioria das pessoas que trabalham com artesanato desejam trabalhar dentro de casa, desejam conseguir ter uma boa renda e até chegar a viver de artesanato, né? Ó, a Ilza está colocando aqui no YouTube, eu estou assim, tentando acertar. E é isso, gente, o nosso trabalho é esse, né? A gente tem que tentar mesmo, ficar de braço cruzado e esperar as coisas caírem no colo, isso não acontece. Então, busque conhecimento, busque aprender, se inspire em outras artesãs, em pessoas que tenham a mesma profissão que você escolheu, e é justamente sobre isso, é tentar se inspirar. Então, é importante que você também faça uma revisão das suas escolhas e objetivos e analise se empreender realmente é o que você quer fazer. Como a gente já viu, empreender não é fácil, a gente tem que buscar conhecimento aí em várias áreas,
fora do artesanato. A gente tem que entender um pouquinho de vendas, de marketing, de gestão aí de empresa. Então, é realmente trabalhoso mexer com artesanato para ter sucesso. E você também não pode se esquecer que você vai investir aí tempo e dinheiro e você deve ter clareza que o seu negócio é um trabalho e que você vai se dedicar e você precisa se dedicar a ele para poder ter sucesso. A sua falta de experiência não é um obstáculo de vencer, mas se você não tiver foco, isso vai ser um problema. E aí, ai, Flávia, obrigada. Obrigada, meninas. Eu fico feliz, porque às vezes eu fico aqui falando, aí a gente não sabe se está fazendo diferença na vida das pessoas, né? Mas eu tô tentando fazer aqui a minha parte, que é realmente passar tudo que já aconteceu comigo para vocês, para que vocês não cometam os mesmos erros e que consigam ter sucesso com menos tempo do que eu. Eu levei muitos anos, né, para conseguir chegar aqui. Então, um outro fator que você precisa dominar é você ter todos os conhecimentos necessários. Então, administrar um negócio requer que você tenha conhecimento de várias áreas, né? E isso não significa que você tenha que ser uma especialista nesse assunto, mas você tem que ter noção suficiente para poder gerir o seu ateliê para que ele não fracasse por conta de uma falta de conhecimento sua. Então, por isso que é importante você procurar aprender sobre vendas, administração, a parte do marketing, que é super importante, né? Então, ser curiosa nessa hora vai te ajudar bastante. Então, estude sobre diversas áreas diferentes e separe ali um tempo por dia, que seja minutos, ou se você tiver mais tempo, separe um tempo exclusivo para você poder se dedicar a procurar sobre isso, a aprender realmente, né? Buscar conhecimento. Ó, a Solange colocou aqui. Por isso, estou tentando me aperfeiçoar e criando o hábito de ter horário certo para trabalhar. É toda organização, né, gente? Uma rotina faz muita diferença. Eu já dei até um exemplo aqui que é bem básico, porque quem que nunca passou? Ficou doente aí na época da escola e você tinha que fazer a tarefa que seu colega trazia para você, né? Mas você ia enrolando, você ficava ali de repouso e você deixava a tarefa para depois da novela, depois do filme, depois de fazer um lanche, e você ia fazer essa tarefa que horas? À noite ou de manhã ali correndo para entregar no outro dia. Então, o artesanato, e para quem trabalha em casa também é assim, você tem que se comprometer e não ficar deixando as coisas para depois, né? Você tem que cumprir o seu horário no tempo que você determinou, para poder ficar tranquila e poder fazer o restante das suas tarefas. Ó, a Selma está colocando aqui, ó, trabalho com kits em MDF há 5 anos, mas minhas vendas são poucas. Sou tímida para expor meus trabalhos. Selma, eu não sei se você participou da live com a Tati Pego, e a gente falou justamente sobre isso, sobre a vergonha que muita gente tem em expor o seu trabalho, em falar, em vender, em passar o preço. Isso tudo está ligado aí numa insegurança que você sente, ou às vezes tem até um medo aí de julgamento do que as pessoas vão pensar. Eu já tive esse problema, do que as pessoas vão pensar por eu estar trabalhando com artesanato, né? Então, o artesanato, infelizmente, ele não era valorizado, a gente está tentando mudar isso agora, mas ainda vai algum tempo, e essa mudança tem que partir da gente, né? A Cíntia colocou aqui, já passei por um pouco de tudo que falou. E não adianta ficar batendo na cabeça, tem que estudar mesmo e se aperfeiçoar sobre o assunto. E é isso, conhecimento, né? Conhecimento é poder, gente. Quanto mais você estudar, melhor vai ser para você. Se você se você estudar e não servir aqui para a parte do artesanato, eu tenho certeza que para qualquer outra área da sua vida vai servir. Ó, a Ludmila colocou aqui, eu estou no ramo de kit higiene há 2 anos, porém minha maior dificuldade é precificar o meu trabalho. Procuro sempre melhorar, mas está difícil. Precificar é uma regra, é uma formulazinha, não tem muito segredo não, mas tem alguns fatores que algumas pessoas esquecem de colocar. Mas eu fiz uma live de precificação, Ludmila, dá uma olhadinha no canal do YouTube, que eu acho que está lá, ou então aqui no IGTV do Instagram. Então, é importante também, um outro fator muito importante é que você tenha um diferencial, né?
Então, fazer o artesanato também requer superar as expectativas. E isso é feito superando a concorrência com algum diferencial. Então, você sempre tem que surpreender o seu cliente, trazer produtos novos, diferentes, tentar inovar. Então, aqui também entra a parte de você estudar o que a sua concorrência oferece, pensar e pesquisa, gente. Hoje em dia a internet dá a possibilidade para a gente pesquisar tantas culturas. Então, pesquisa a cultura de outros países e vê o que eles fazem de diferente na hora ali da maternidade. Eu já pesquisei, eu não lembro qual que foi o país, mas tinha lugares que eles arrumavam o quarto como se fosse de princesa, colocava até dossel na maternidade. Dossel com cortinada, aquelas coisas mais maravilhosas. Você pensa se a gente consegue trazer isso aqui para a realidade do Brasil, o tanto que não ia ser bom para a gente. Então, buscando conhecimento, pesquisando, vendo o que os concorrentes estão fazendo, vendo a cultura de outros países, que você vai conseguir trazer aí uma inovação para o mercado, né? Uma inovação para o seu ateliê. Porque se os produtos que você fizer, ele for igual ao que é encontrado em qualquer lugar, é o que está sendo encontrado no mercado, a única forma de você competir vai ser com o menor preço, né? Não vai ser destacando ali o seu trabalho. Então, por isso que é importante você realmente buscar diferenciais, oferecer alguma coisa diferente para você poder competir e também trazer aí uma inovação e alguma coisa aí com bastante qualidade. E é importante também que você se lembre das razões, né? Que as razões do sucesso dos seus concorrentes, eles podem não ser as mesmas para o seu sucesso. E a gente volta no que eu falei mais cedo. Não copie ninguém, não tenta copiar a trajetória de ninguém. Tenta se inspirar, se inspire e tenta fazer ali sua própria trajetória, criar os seus próprios produtos, o seu próprio diferencial. Às vezes o que está faltando no mercado é uma ideia que você teve e você não teve coragem de colocar em prática. Então, isso também vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. É importante você começar a anotar todas as ideias que você tem e passar a validar. Teve uma ideia, testa, vê se dá certo. Se não deu certo, você sabe que é menos uma ideia, que aquela ali não vai ser. Mas uma hora você vai pensar em alguma coisa que vai trazer ali um diferencial para o seu ateliê. Então, você precisa ser original e não entrar em conflito ali com as suas ideias, né? Pensa no que é melhor para você. Tudo isso pode interferir no crescimento do seu ateliê. Uma coisa que é importante também é que você se inspire em outros exemplos e procure o que faz mais sentido para você, o que combina com seus valores e os seus princípios, né? Então, é o que eu falei, às vezes tem um outro ateliê que trabalha com outro tipo de produto, mas que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha essência, que eu não vou gostar de produzir. Então, eu não vou fazer só para ganhar dinheiro. Eu preciso achar alguma coisa que realmente faça sentido para mim, que tenha algum sentido eu ficar ali produzindo aquela coisa. Porque a gente passa amor, a gente coloca carinho nos nossos produtos, né? Então, como que a gente vai produzir alguma coisa ali que ou não gosta, ou você só está vendo dinheiro na sua frente? Não tem jeito. E outra coisa também que é muito importante é você criar relacionamentos. E como que é isso? Quem vai começar a trabalhar, mesmo assim, quem já tem experiência e quem também vai começar a trabalhar, é muito importante você estabelecer relacionamento com seus clientes, com seus fornecedores ou qualquer profissional que possa te ajudar com o seu crescimento. Então, ter habilidade para se conectar e criar empatia pelas pessoas vai ser um fator determinante para o seu crescimento e para o seu sucesso. Porque você vai precisar do suporte das pessoas quando você não souber resolver algum problema ou quando precisar até mesmo ter alguma informação, né? Isso, para mim, é muito claro. Tanto que as pessoas que eu trabalho, os meus fornecedores, eu sou extremamente fiéis a eles. As pessoas que me ajudaram quando eu comecei, hoje é eu que estou ajudando. Mas isso, para mim, é muito importante, porque tem um rapaz, um senhorzinho, que ele tem alguns quadros que eu faço com moldura em madeira. E quando eu comecei, há 9 anos atrás, eu fui em várias lojas de moldura e ninguém queria me dar mostruário, ninguém queria fazer as peças para mim rápido, né? Eu precisava, às vezes, de um dia para outro. E ele foi a única loja que eu encontrei e que ele me auxiliava.
E aí, depois, assim, já de muito tempo, a confiança já estava tanta que ele deixava, inclusive, eu pegar os quadros e eu pagava mensalmente. E isso era quando eu tinha loja e eu trabalhava lá na T63. A T63 é do outro lado da cidade de onde eu moro. Minha casa fica do outro lado da cidade. Mas eu não largo o seu Edson, por quê? Porque ele me ajudou muito quando eu precisei. Foi ele que, foi o único lojista ali que estendeu a mão e falou, não, vamos trabalhar junto, vamos fazer uma parceria, você me ajuda, eu te ajudo. Então, hoje eu não tenho coragem de trocar ele por nenhuma outra loja. Eu saio da minha casa quando eu preciso e vou lá só para buscar um quadro. E isso realmente faz diferença, porque quando eu preciso de alguma coisa, quando eu vejo uma moldura diferente, eu já ligo para ele e pergunto, seu Edson, se eu tenho, o senhor consegue encomendar? Aí ele vai falar, Luciana, eu não consigo, mas fulano de tal tem. Então, olha como é importante você realmente ter contatos. O mesmo acontece com o rapaz que faz os cortes para mim em MDF. Eu encontrei com ele, tinha 1 ano que eu trabalhava já com os quadros, e eu sofria com as pessoas que faziam cortes para mim. Eram descuidados, não queriam fazer da forma que eu pedia, o acabamento deles não eram bons. Então, hoje eu trabalho com o Marcelo, ele é um pouco mais caro, ele tem um valor um pouco mais alto, mas o produto que ele me entrega é de excelente qualidade. E o que eu preciso, mesmo que não seja na área dele, se eu pedir ajuda para ele, ele me ajuda. Então, como é importante a gente realmente criar relacionamentos para a gente conseguir aí passar os obstáculos que às vezes aparecem e até conseguir achar uma solução mais rápido, né? E tem uma frase também que fala bem sobre isso. Lembre-se sempre que ninguém vai muito longe sozinho, pois sozinho você pode até chegar mais rápido, mas acompanhado você chegará mais longe. Então, incorpore isso aí na sua vida, porque é muito importante. Vocês não têm ideia como que faz diferença. Então, leve isso aí para sua vida e dê valor nas pessoas que te ajudam. Olha, a Flávia é aluna e já é cliente do Marcelo, né? Ele é uma pessoa diferente. Ele ajuda, ele não é aquela pessoa que trabalha só pelo dinheiro. Ele trabalha porque ele gosta do que ele faz. E também é muito importante que vocês invistam em capacitação. Já que você está começando do zero, sem experiência nenhuma, né? Por que não começar pegando ali um atalho de aprendizagem, um atalho na sua aprendizagem? O que muitas artesãs levaram anos para aprender, você pode aprender técnicas super diferentes e que vão te ajudar a se destacar em apenas alguns meses. E além de você economizar muito tempo nesse processo, você economiza dinheiro, você economiza tempo e dinheiro que você teria gasto em materiais que não seriam adequados para fazer o que vocês queriam, testes que poderiam ter dado errado, e fora o dinheiro que você deixa de estar ganhando durante esse processo aí de aprendizagem, porque você não vai estar fazendo tantas vendas. Eu mesmo levei mais de 5 anos para aprender o que é, para começar a aprender tudo que eu sei, né? Eu sei que eu tenho muito mais coisas para poder aprender. Mas eu tive que aprender tudo só. Então, o que eu levei aí mais de 5 anos para aprender, você poderia aprender em alguns meses, né? Eu tive que aprender tudo sozinha, porque eu não achei cursos que me dessem aí uma base para eu poder fazer o que eu queria. Na época, eu procurei cursos, mas eu só encontrava cursos que oferecessem trabalhar com MDF. A parte de resina não tinha. Então, eu tive que realmente aprender, pesquisar, né? Ficar testando para conseguir fazer as técnicas que começassem a chamar a atenção e que tivessem também um preço mais acessível. E por mais que você não tenha experiência com artesanato e acha que você também não tem habilidade, você precisa saber que habilidade você consegue desenvolver. Além de cursos, né, que você precisa fazer, que é muito bom, você também precisa colocar ali em prática. Então, muitas coisas que você vai aprender nos cursos, você também vai conseguir desenvolver no seu trabalho ali no dia a dia. Então, é onde eu falo para vocês, não adianta vocês fazerem um curso e ficar ali sentada esperando as coisas acontecerem se vocês não praticarem. Se você aprendeu a fazer esse quadro aqui, coloque em prática.
tenta testar essa técnica. Depois que você conseguiu fazer tudo direitinho, começa a testar novas cores, novos produtos. É assim que a gente vai conseguir criar e desenvolver nossas próprias técnicas, né? Então, esses são os principais fatores que você precisa ter para você poder realmente começar. E você vai ver que não tem nada de técnica. O que você precisa realmente ter é paciência e força de vontade. Quem tiver esses dois fatores vai conseguir aprender o que quiser. Paciência, porque leva um certo tempo, ainda mais se você decidir seguir esse caminho sozinha. E força de vontade, porque às vezes você não vai acertar ali de primeira. Então, você tem que ter isso bem claro, que vão aparecer dificuldades, vão aparecer obstáculos, mas você vai ter que aprender a superar. E se você conseguir, se você unir aí a paciência e a força de vontade, eu tenho certeza que você vai muito longe. E agora eu quero mostrar para vocês alguns quadros de alunas minhas que não tinham experiência nenhuma com artesanato e outras que não tinham experiência em trabalhar com peças de resina e começaram a fazer seus primeiros quadros em apenas algumas semanas. Então, eu tenho algumas alunas que nunca tinham tido contato com artesanato e em algumas semanas já estavam começando a produzir as suas peças, seus trabalhos. E tem também aquelas pessoas que já tinham experiência com artesanato, mas não trabalhava com resina. A maioria trabalhava só com MDF e queria um produto que agregasse mais valor e veio aqui para parte das resinas, dos quadros e das resinas. Eu trabalho com... A Ilza colocou aqui, ó, eu trabalho com gesso e agora eu quero trabalhar com resina, tenho que achar um bom fornecedor. Os fornecedores que eu trabalho, tanto de resina quanto de corte, eu indico todos para as minhas alunas, e são ótimos fornecedores com preços muito bons. Esses quadros aí que você está vendo agora, eles são da Gisele. A Gisele, ela foi da turma 2. Ela, na época, ela estava gestante, e em vez de comprar o quadro, ela resolveu investir no curso. E a Gisele, ela assistiu só algumas aulas para poder começar a produzir esses quadros. E ela não tinha contato nenhum, ela não tinha experiência nenhuma ali com artesanato. E ela começou a fazer, além de fazer os quadros da filha dela, que foi esse primeiro aí que está com essa frase, ela fez quadros para vender. E olha que lindo que ficaram os quadros. Então, mesmo se você não tiver experiência, é possível você conseguir se destacar assim. Agora eu quero mostrar para vocês da Socorro. A Socorro, ela é assim... o meu orgulho, porque a Socorro, ela era aposentada, na época ela estava com 61 anos, e ela nunca tinha trabalhado com artesanato. E ela escolheu fazer, por quê? Porque ela queria alguma coisa que ocupasse a cabeça. Ela ficava ali o dia inteiro só por conta dos filhos e dos netos, e estava sentindo falta de ter alguma coisa que ela pudesse se dedicar. E foi aonde ela começou a fazer o curso. Então, isso aí, a Socorro, em poucas semanas, o curso não tinha nem acabado, a Socorro já estava executando ali todas as técnicas, e ela foi, assim, muito mais além. A Socorro, ela montou quase que uma marcenaria. Então, ela comprou uma serra tico-tico, e ela mesma fazia as bancadinhas dos quadros, ela mesma conseguiu fazer os livros que eu uso, né, para colocar nos quadros. Então, ela realmente, assim, ela me surpreendeu e surpreendeu todo mundo da turma, porque ela não tinha experiência nenhuma. E aí, ela começou a colocar os quadros que ela fazia no grupo da família dela, e ela começou a ter vendas, começou a vender, mesmo sem precisar dessa renda, porque ela ela não dependeria dessa renda aí para viver, ela não estava buscando uma renda extra, mas conseguiu começar a ganhar um dinheiro extra. E além de vender para a família, coincidiu de uma filha dela estar grávida, e a pessoa que fez a decoração do quarto, a parte do kit de berço, viu os quadros da Socorro e chamou ela para poder fazer os quadros da loja dela. A Socorro é do Maranhão, então é de São Luís, Maranhão. E aí ela começou a pegar encomendas para vender. Então, a Socorro realmente, assim, é o meu orgulho, por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que por já estar um pouco mais de idade, não vão conseguir aprender, ou que acham que não vão conseguir recomeçar. Tem muitas mulheres que estão buscando ali um recomeço, mas
eu acho que a autoestima já está tão prejudicada, já está tão baixa, que ela acha que ela não vai conseguir fazer nada. E a Socorro está aí para provar para a gente o contrário, né? Deixa eu ver outro aqui. A próxima é a Eide. A Eide também não tinha experiência com artesanato, a Eide era enfermeira, e no meio ali da pandemia, ela foi demitida. E ela tem uma mãe idosa que mora com ela, e ela não quis voltar para o meio da saúde, ali para o hospital, com medo de levar o Covid ali para dentro de casa e a mãe dela adoecer, ficar doente. Então, ela estava buscando alguma coisa que ela pudesse fazer dentro de casa e que conseguisse complementar a sua renda. Esses 2 quadros que a Eide está segurando foram os primeiros quadros que ela fez. Então, mesmo sem ter tido contato nenhum com artesanato, ela conseguiu fazer peças lindas. E todas essas que eu estou mostrando para vocês foram os primeiros quadros, tá? Então, com o tempo, com a prática, os quadros também vão aperfeiçoando e melhorando bastante. Mas olha já o tanto que estava bonito os quadros da Eide. Esse azulzinho com dourado ficou uma graça. Esse também de cenário, a guirlanda dela ficou super bonita. Então, você consegue realmente se destacar se você tiver força de vontade e dedicação. E agora eu vou mostrar para vocês algumas alunas. Eu tenho várias alunas que trabalhavam com MDF e que quiseram acrescentar no seu trabalho aí os quadros de resina. A Rita, ela também é enfermeira e ela já fazia alguns produtos, farmacinha, kit higiene, tudo em MDF. E ela quis começar a fazer alguns quadros em resina para trazer mais valor ali para o seu trabalho. E olha que lindo que estão também os quadros da Rita, né? Então, você consegue realmente se destacar, mesmo tendo pouca experiência em trabalhar com resina. E aqui também tem um quadro da Ana Paula. A Ana Paula está até aqui na live, né? A Ana Paula, ela já trabalhava com algumas coisas de artesanato, pelo que ela me falou, ela fazia crochê, ela já tinha habilidades com trabalhos manuais, mas ela não tinha trabalhado ainda com a resina. E a Ana Paula começou também a fazer quadros lindos. Você vê aí quadros super diferentes. Tem os quadros que estão com LED, né? O LED é um pouco mais difícil, mas ela também conseguiu fazer tranquilamente. Então, realmente vale a pena você investir. E agora também eu vou mostrar a Michele, que é o mesmo caso. A Michele, ela trabalhava com enfeites para centro de mesa de aniversário. Ela fazia lembrancinhas. E aí, com a pandemia, ela se viu obrigada a procurar uma outra atividade para continuar tendo essa renda. Ela usa o artesanato como uma renda extra, ela concilia o artesanato com um outro trabalho. E ela também não tinha tido contato com peças de resina, com esse trabalho, né? Ela trabalhava mais com feltro, fazendo bichinhos de feltro, e com MDF. E olha os quadros que a Michele está fazendo. Esses quadros aqui dela também foram os primeiros quadros que ela fez. Hoje, se você for no Instagram, tanto dela quanto da Ana Paula, você vai ver como estão diferentes. Então, vocês viram aí que para fazer quadros bonitos, você tem que realmente investir em capacitação, se dedicar em aprender e ter força de vontade e paciência, porque leva um pouco de tempo, né? Leva tanto tempo para você aprender, quanto leva tempo também para você começar a vender. Então, não entra no mundo do artesanato achando que você vai começar a fazer quadros lindos e logo depois você vai conseguir vender, porque não é assim, tá? Leva um certo tempo e é um processo. Eu quis mostrar para vocês o porquê, alguns quadros das minhas alunas, justamente para vocês poderem ver. Eu acho que quando a gente consegue ver alguma coisa, é mais fácil da gente entender. Ó, a Ana Paula está colocando aqui que realmente foi um diferencial ter feito um curso. É um atalho, gente. Quem faz cursos, você pega um atalho ali na aprendizagem. Você não vai precisar se dedicar tantos anos para aprender uma técnica que alguém está ali disposta a ensinar. Então, você já consegue aprender. A Ana Paula mesmo já se desenvolveu muito depois que acabou o curso. Cada dia faz quadros mais bonitos, quadros mais diferentes. E o que é mais legal é que, por mais que eu ensine os mesmos quadros, nenhum quadro que as alunas fazem, nenhum fica igual ao outro. Cada uma tem uma percepção diferente,
cada uma tem uma ideia diferente para colocar ali naquele quadro. Então, vale super a pena, e quem não tem experiência vai conseguir se destacar assim.